Certas histórias de terror não passam da criação da nossa própria imaginação. Por outro lado, existem aquelas histórias que nos deixam com a pulga atrás da orelha, buscando por uma resposta ou explicação impossíveis de encontrar. Depois do alvoroço do jantar, tudo acalmava na casa dos meus avós lá no Maranhão. No centro da casa havia um lindo jardim, e ali sentávamos para contar histórias e ouvir os acontecimentos do dia. Risadas e gargalhadas não faltavam. As conversas mais sérias eram tratadas ao redor da poltrona do meu avô, que também adorava contar histórias do passado até o sono chegar. Numa certa noite, chegada a hora de dormir, meu irmão de 15 anos tomou bênçãos mais velhos e, acompanhado de 2 tios de mais ou menos a mesma idade, foi deitar. Rezaram um Pai Nosso, uma Ave Maria rapidinho e, depois de algumas risadas, pegaram no sono. Lá por volta da meia-noite, os 3 acordaram de supetão, com um enorme barulho na porta que dava para a calçada da rua. Assustados, perguntaram entre si o que havia sido. Parece que alguém está tentando rebentar a porta, responderam os 3 ao mesmo tempo. De repente, um outro empurrão, igualzinho ao primeiro. Agora, sem a menor dúvida do que ouviram, os 3 levantaram apavorados e correram para a porta, onde ficaram a empurrar, na tentativa de evitar que fosse aberta. Os minutos passaram e eles continuaram empurrando em silêncio. Parece que ele desistiu. Cochichou um deles. Vamos chamar alguém, disse um outro. E naquele instante, para pavor ainda maior dos 3, um outro empurrão mais forte foi dado contra a porta. Ninguém sai daqui, disse o mais velho dos 3. Empurra mais forte, acrescentou. E os 3 empurraram com todas as forças que possuíam. Poucos minutos depois, um outro empurrão, agora acompanhado de uma pancada. Não pode ser uma pessoa. E se for um monstro? Perguntou um deles em voz baixa, quase chorando. Enquanto isso, um deles começou a rezar, e logo foi acompanhado pelos outros 2 em um pedido em conjunto de socorro a todos os santos. Porém, enquanto os santos não ajudavam, o monstro batia cada vez mais forte contra a velha porta. Os meninos continuaram empurrando e espremendo contra a porta, não somente com a intenção de salvar suas vidas, mas de toda a família que dormia sem ter a menor ideia do perigo que corria. A cada 1 ou 2 minutos, uma pancada era dada contra a porta, como se o monstro implorasse para deixá-lo entrar. Os minutos passaram e a situação continuou igual. A vontade de abandonar o posto e sair correndo para pedir ajuda era tremenda. Porém, o medo que aquele monstro entrasse e atacasse a família era ainda maior. Horas passaram. O cansaço, o desespero era quase insuportável. Mas não havia outro jeito, além de empurrar a porta e esperar que aquilo desistisse ou desaparecesse com o amanhecer do dia. E finalmente o dia amanheceu. As pancadas continuaram como se o monstro não tivesse o menor medo da claridade. Vendo que a claridade do dia aumentava, meu irmão deixou o posto e saiu correndo para a porta principal da casa. E bem devagar, e com o coração nas mãos, abriu a porta e saiu nas pontas dos pés até a esquina da casa, de onde certamente poderia ver o maldito monstro. E tremendo como uma vara verde, ele foi olhando, até que viu o maldito monstro parado frente à porta do quarto. Meu irmão não podia acreditar. Seus olhos arregalaram ao descobrir o causador de tanto desespero e pavor. E com os olhos cheios de lágrimas, caiu de joelhos agradecendo a Deus e gritando: É uma vaca! É uma vaca! É uma vaca balançando o rabo! Na época de sua adolescência, o meu irmão mais velho e seus amigos costumavam inventar maneiras estranhas para passar o tempo.
já que não havia muito o que fazer lá na nossa pequena e bela cidade do Maranhão. E numa certa noite, reunidos em frente à casa do meu avô, resolveram fazer algo que nunca haviam feito. Algo diferente e capaz de provar quem tinha mais coragem. Quem era mais homem do grupo. E entre risos e gargalhadas, escolheram o cemitério que isoladamente ficava menos de 1 quilômetro de onde estavam. Cada participante devia ir até o cemitério sozinho e, como prova da sua coragem, trazer até o grupo qualquer coisa pertencente a qualquer sepultura. O seguinte corajoso devia levar a prova de volta e trazer uma outra. Que loucura! O primeiro corajoso desistiu no meio do caminho e regressou dizendo: "Vocês estão doido." O segundo foi meu irmão. De cabeça baixa e o coração nas mãos, seguiu a caminhada pedindo perdão a todas as almas pela falta de respeito e consideração que estava a ponto de cometer. Com cada passo que dava em direção ao velho cemitério, seu corpo arrepiava e o medo aumentava. Ao chegar na cancela da entrada, meu irmão teve vontade de desistir e voltar. A escuridão assustava. O silêncio aterrorizava. Meu irmão abriu a cancela, entrou, colocou a prova que levava em cima da primeira sepultura que viu, agarrou uma vela de uma outra e saiu disparado na carreira. A impressão que tinha era que todos os residentes do cemitério corriam atrás dele na tentativa de recuperar o que havia sido roubado. Meu irmão teve vontade de deixar a vela cair e salvar sua pele, mas não pôde. Tinha que provar que era corajoso, mesmo sabendo que a coragem já o havia deixado desde o princípio. Ao chegar junto ao grupo, meu irmão foi parabenizado por sua coragem de homem. Só ele e Deus sabia. Depois do meu irmão, alguns foram corajosos, enquanto outros desistiram sem importar de ser medrosos. E chegou a vez do último do grupo. Mangando de todos que haviam desistido, saiu rumo ao cemitério dizendo que ia provar quem realmente era corajoso e mais homem do grupo. Os minutos passaram e nada do homem voltar. Depois de mais ou menos 1 hora e nada dele regressar, o grupo resolveu sair à sua procura. Ao chegarem na entrada do cemitério, encontraram um amigo caído ao lado da cancela, como se estivesse morto. Rapidamente, os amigos agacharam ao seu lado e, ao tocar em seu rosto, o amigo despertou confuso e desorientado. Ao perguntar o que aconteceu, o amigo respondeu que pegou uma cruz e, ao chegar na cancela, sentiu algo puxando sua camisa. E aí tudo escureceu. "Acho que desmaiei", disse o amigo. O mais intrigante é que ao lado do amigo não encontraram nenhuma cruz. E a brincadeira acabou. Muitos acreditaram que a camisa do amigo enganchou na cancela e ele desmaiou de pavor. Para outros, os residentes do velho cemitério resolveram dar uma lição. Um castigo ao mais atrevido dos amigos.